ações das empresas de energia elétrica no Brasil, inclusive queridinhas, né, de grandes investidores, Luiz Bassi, que é um deles, fala que setores de energia elétrica são uma das melhores pagadoras de dividendos da bolsa. Ele fala ali no BEST, que ele segue, né, na letra E, justamente o setor da energia elétrica. E aí, se a gente for olhar para as empresas Copel, Taesa, Cemig, Engie, Eletrobras e Alupar, fica a pergunta: qual delas é a melhor para você investir para 2024 pensando em dividendos? Eu fiz um comparativo claro com dados matemáticos para comparar essas empresas hoje. Eu vou te mostrar o resultado, qual é a melhor de todas, qual é a pior. Dito isso, se você tem alguma empresa de energia elétrica que você está avisando ali, é tua queridinha para 2024, comenta aqui comigo aqui embaixo para eu saber qual é que você está pensando. Você quer investir em ações de dividendos, você já deve ter visto notícias como essas aqui, ó. Ações de 9 elétricas são consideradas baratas. Quais as melhores para garantir dividendos no futuro? Ou então essa outra da Empíricos. Dividendos, empresas do setor elétrico devem se destacar na distribuição de lucros em 2023. E por que todo mundo fala sobre empresas de energia elétrica para pagar bons dividendos? A razão principal disso tudo é por ser um setor realmente perene. Afinal de contas, é difícil a gente pensar a vida da gente sem energia elétrica. É como disse o Daniel Nigri aqui, analista lá do Dica de hoje. Quando o assunto é resiliência e proteção de patrimônio frente à inflação, transmissoras, geradoras e distribuidoras de energia elétrica são boas alternativas. Isso porque, como todo mundo vai continuar consumindo energia elétrica, independente do cenário de mercado, se a gente está numa crise ou não, a receita dessas empresas costuma ser muito previsível e recorrente. E mais do que isso, é uma receita que se chama de inelástica na microeconomia. Ou seja, ela não varia por qualquer coisa que acontece. As pessoas continuam consumindo. E aí, beleza, você pensa nisso, tá, empresas de energia elétrica são boas para dividendos, mas você vai olhar para a bolsa e você vê aqui mais de 30 ações diferentes de empresas de energia elétrica, cada uma com suas especificações de principais atividades. Essa figura te mostra algumas delas. E aí você pensa, pô, tá, entendi que o setor elétrico é bom para pagar dividendos, só que tem 30 e poucas empresas. Eu devo comprar todas ou não comprar nenhuma? O que é que o investidor faz na hora dessa? E é justamente essa pergunta que a gente vai te responder. Inclusive, duas dessas empresas do vídeo de hoje estão dentro das 10 mais pagadoras da bolsa, já vou te revelar. Mas antes, é muito importante que a gente entenda que o setor de energia elétrica como um todo, ele tem 3 focos de produção ali de cada uma das empresas. São eles a geração de energia elétrica, que aí vem de hidrelétricas, de fonte solar ou eólica. Da geração, essa energia precisa passar a ser distribuída nas cidades, então ela tem o setor de distribuição de energia elétrica. Normalmente são aqueles grandes postes, aquelas linhas de transmissão que você vê normalmente quando está viajando de carro ali. E quando essa energia elétrica é transferida para as cidades, ela normalmente chega numa subestação grande que você vê naquela cidade, um monte de poste ali dentro, concentrado em um lugar só, e dali essa energia é distribuída e chega nos postes, chega na tua casa para você estar vendo esse vídeo aqui de hoje. Por isso que esse mapa aqui, por exemplo, te mostra a malha de transmissão de energia elétrica do Brasil, e todo esse esquema que a gente falou tá aqui nessa imagem. Aqui você consegue ver cada uma das etapas que a gente citou. E aí cada uma das empresas da bolsa tem um foco em uma parte ou em outra dessa jornada da energia elétrica. Normalmente as empresas de transmissão tendem a ser mais seguras, que é o caso da Taesa ali, por exemplo. As empresas de distribuição têm um risco um pouco maior, porque ela lida com o consumidor final, então a tarifa ali para o consumidor é uma coisa muito sensível para essa empresa e a tarifa muda pra caramba. É o caso da Copel. E a gente tem empresas mais focadas em geração de energia, que também tem um pouco mais de risco. Primeiro, essas empresas vendem a energia para depois gerar a energia vendida. E às vezes ela não consegue nem gerar o que ela realmente vendeu e começa a pagar um preço mais caro pela energia, tendo prejuízo. É o caso da AES Brasil, por exemplo. Felipe, isso quer dizer que uma empresa é melhor do que a outra somente por conta disso? Não, na verdade não. Para que a gente descubra qual delas é melhor mesmo, a gente precisa aplicar os critérios claros de uma estratégia de investimento. E aí vamos fazer o seguinte, vamos pensar como é que a maioria das pessoas faz na hora de comparar essas empresas. Eu entrei aqui no site do Investidor 10, por exemplo, coloquei uma das empresas aleatoriamente ali de energia elétrica, a Taesa. Se você baixa a sua tela, aqui embaixo você vai ver um comparador de ações. E aqui você vai ver que a maioria dos ativos de energia elétrica das empresas de energia estão por aqui. Qual é o principal ponto aqui? Ó? Você vê que, por exemplo, se você for olhar termos de índice preço sobre lucro, que mostra as empresas que estão mais caras ou mais baratas da bolsa, segundo esse critério, você vai ver a Cemig ali, por exemplo, como o menor preço sobre lucro. Ou seja, para o investidor que vai olhar ali para o PL, ele tende a olhar para a Cemig. Já o cara que quer olhar para o dividend yield dos últimos 12 meses, ele vai ver a TRPL ali, a ISA-CTIP, pagando quase 13% nos últimos 12 meses. E aí o cara pode pensar, putz, então a ISA-CTIP ali é mais interessante. Até porque ela também é vencedora de margem líquida aqui, com 41% de margem líquida, sendo que várias outras têm margem abaixo de 10% até. Não, Felipe, eu gosto de olhar para preço por valor
patrimonial, que é essa outra métrica aqui. E aí você vai ver a Eletrobras figurando entre as mais baratas aqui, segundo essa métrica, inclusive com o maior patrimônio líquido, o maior valor de mercado dessa empresa, passando de 102 bilhões. Por que eu tô te mostrando isso aqui? Porque quando você compara essas empresas, tem várias outras de energia elétrica na bolsa ainda, você vai ver que a depender da métrica que você olhe, você tem um resultado muito diferente de qual é a empresa que faz mais sentido naquele momento para você. Só que acredite, é assim que muita gente olha para tentar avaliar uma ação. Mais do que isso, muitos investidores de dividendos vão olhar ali para a dívida das empresas, a que está mais endividada ele não quer, a que está menos endividada, ou para o payout ali da companhia, para ver quanto ela consegue distribuir do lucro líquido em dividendos. E aí dentro dessa chuva de tantos múltiplos e tantas coisas diferentes, o que o investidor precisa fazer é escolher um conjunto de critérios que faça sentido para ele. E aí é justamente por isso que eu fui estudar esses critérios que fazem sentido para montar uma carteira de dividendos e entender como é que estratégias no mundo todo olhavam para esses critérios para montar uma carteira com 10 ações. Porque pensa comigo, você pode até dizer lá que você vai escolher as empresas com menor preço sobre lucro, mas depois de você escolher esses critérios, você tem que testar. Será que investir desse jeito nos últimos 25 anos deu resultado? Porque pode ser que não. E aí depois de tentar vários critérios desses diferentes, eu cheguei à conclusão que olhar para a liquidez das ações, a constância no pagamento de dividendos por mais de 5 anos e as médias mais altas de dividendos pagos nos últimos 3 anos, conseguia me mostrar um conjunto de 10 ações que realmente renderam muito acima da média do mercado. E nos últimos 25 anos, observar somente esses critérios deu um resultado muito acima do Ibovespa, que é o que esse gráfico está te mostrando. Ou seja, é uma validação de que juntar esses critérios realmente dá um resultado muito positivo. E por várias vezes, já conversei com outros investidores e falaram: ah, Felipe, mas tu não considera a dívida das empresas nessa estratégia máquina de dividendos. Só que, na verdade, uma empresa, quando ela está endividada demais e ela paga um juros muito alto dessa dívida, que não sobra caixa para ela distribuir dividendos, ela naturalmente vai pagar um dividendo mais baixo do que a média. E aí, quando eu for olhar para a média dos dividendos maiores dos últimos 3 anos, essa empresa certamente não vai estar no topo. Isso serve também para empresas com payout muito baixo ou insustentável, que não vão ter consistência de pagamento por mais de 5 anos. Ou seja, esses 3 critérios englobam praticamente todo o ambiente de observação do mercado de dividendos. E é justamente por isso que essa estratégia foi tão eficiente nos últimos anos. E se você quiser conhecer mais detalhes da estratégia máquina de dividendos, como é que ela foi criada, como é que ela é aplicada e 7 das ações que estão atualmente dentro das 10 maiores pagadores da bolsa, eu vou te deixar esse e-book aqui que eu escrevi gratuitamente para você baixar, ou no primeiro link da descrição do vídeo, clica lá, você vai ter acesso a esse material que rolou aí na tua tela. E aí, beleza, vamos agora aplicar os critérios da máquina de dividendos para olhar para todas as ações de energia elétrica desse vídeo aqui e entender qual delas é a melhor. Primeiro de todos é a liquidez. A estratégia exige que essas ações tenham pelo menos R$1 milhão de negociação diária ali, que a gente chama de liquidez. Ah, Felipe, mas por que essa liquidez de R$1 milhão ela é importante? Existem vários motivos aqui, para que você garanta que você vai conseguir comprar e vender essas empresas por um preço justo. Porque quanto menos liquidez a empresa tem, a distância entre o preço de compra e o preço de venda fica cada vez maior. Além disso, empresas com baixíssima liquidez, elas estão muito mais suscetíveis a movimentos não racionais de mercado. Às vezes acontece um investidor ir lá, colocar um lote muito grande, aquela empresa sobe pra caramba de preço, mas foi um movimento irracional. E isso é um risco para o investidor de longo prazo. Beleza, vamos olhar aqui para o caso de cada uma das empresas para a liquidez. Copel, com liquidez de 277 milhões. Taesa, com 54 milhões de negociação diária. Semig, com 204 milhões de negociação. Engie, com 96 milhões. Eletrobras, com 51 milhões. E a Alupar, com 19 milhões. Ou seja, aqui fica claro que dentro do primeiro critério de liquidez, todas as empresas passam tranquilamente. E aí aqui muita gente pode perguntar: ah, Felipe, então a ação da Copel é a melhor desse teu ranking aí, já que ela tem a liquidez mais alta? E na verdade não. Isso que a gente aplica aqui para liquidez é um filtro. Ou seja, eu tiro todas as empresas que não têm liquidez acima de 1 milhão e mantenho as outras. A partir de agora, a gente precisa aplicar ou mais filtros ou começar a ranquear essas empresas para ver de fato as melhores. E aí a gente vai para o segundo fator, que é mais um filtro. Aqui a gente vê a Copel com mais de 5 anos de dividendos seguidos sem falhar. A Taesa na mesma pegada, com dividendos tranquilos ali desde 2018 e muito mais do que isso. A Semig ali com dividendos consistentes nos últimos 5 anos também. A Engie, mais uma empresa que pagou dividendos nesses últimos 5 anos. A Alupar, que também pagou dividendos consistentes nos últimos 5 anos, e a Eletrobras, que essa sim não passa no critério de constância de pagamentos por 5 anos seguidos, já que ela não distribuiu em 2018 nem em 2019. Ou seja, a análise para a Eletrobras, ela acabou aqui. Ela não respeita um dos critérios da máquina de dividendos e ela não vai nem ser observada. E de fato, se você vai olhar para um histórico mais longo de 10 anos da Eletrobras, você vê que a constância dessa empresa aqui não é lá essas coisas todas. Beleza, a gente eliminou uma das 6, ficamos com 5 empresas, agora a gente precisa ranquear de cima para baixo o maior dividend yield dos últimos 3 anos. E aí eu sei que muita gente aqui vai dizer: Felipe, mas então, para decidir a melhor empresa para 2024, você olha para o dividend yield passado dos últimos 3 anos? E na verdade,
sim, porque afinal de contas, ponto 1, a gente não sabe qual vai ser o dividendo das empresas no ano que vem, não dá para ficar lidando com estimativas e tentativas de previsão do futuro. E ponto 2, eu já te mostrei esse resultado que tá na tela, de que para quem olhou para a média do dividend yield dos últimos 3 anos e para todos os outros filtros da estratégia, teve um resultado muito positivo, muito acima do Ibovespa. Inclusive, esse gráfico transformou R$1.000 investidos em mais de R$240 mil sem contar novos aportes. E mais do que isso, escolher um período de 3 anos para olhar o dividendo médio da empresa é um período adequado para nem olhar somente para os últimos 12 meses, que muitas vezes está distorcido em relação ao histórico da empresa, nem olhar para um período longo demais, como 10 anos, por exemplo, em que ele pegaria um contexto da empresa lá no passado que talvez não seja mais verdade no presente. Dito isso, vamos olhar para as 5 restantes e ver quem é que tem a maior média de dividend yield. A Copel aqui está com 10% de média de dividend yield, inclusive está na 10ª posição da máquina de dividendos, ou seja, está dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa. A CEMIG, que está na posição número 11 da máquina de dividendos, com uma média de 9,35 nos últimos 3 anos. A ENGIE, que já caiu ali, está com 6,4% de média. A Alupar, que está com 4,3%, mostrando que ela está bem distante das 10 mais pagadoras da bolsa. E por último, a Taesa, que está na posição número 8, com média de 11,36% nos últimos 3 anos. E aí, quando a gente olha para isso aqui, já fica muito claro que a melhor ação elétrica para 2024 seria, nesse caso, 2. A Taesa ainda melhor, mas a Copel também entrando na diversificação de 10 ações da estratégia máquina de dividendos. Felipe, elas vão continuar sendo as melhores até o final de 2024, 2025? Isso aí não dá para saber. Quando você monta a estratégia máquina de dividendos, que compra 10 ações, as que mais pagam, você passa um ano com essas ações em carteira até rebalancear para ver se elas permanecem na estratégia. É exatamente processos como esse, de forma mais robusta, de montagem de carteira e de rebalanceamento, que a gente ajuda os nossos clientes aqui no serviço de Wealth do Clube do Valor, não só para ações de dividendos, mas para as ações mais baratas da bolsa, para fundos imobiliários, para as melhores rendas fixas que a gente tem no mercado, para investimentos internacionais e principalmente para a montagem e o rebalanceamento da carteira, da estratégia macro dos clientes. E assim a gente já aconselha mais de R$1,5 bilhão em consultoria. E se você chegou até aqui, você também pode conhecer uma parte dos nossos serviços gratuitamente. Para quem quer começar o 2024 com o pé direito, a gente está oferecendo uma sessão de análise de carteira gratuita, onde um dos nossos especialistas de investimentos que lida com as carteiras dos clientes diariamente vai tirar 1 hora deles gratuitamente para olhar para a tua carteira em específico. Para você participar, o único pré-requisito é que você tenha pelo menos R$500 mil para investir. E se esse for teu caso, eu vou deixar um link aqui do lado de um formulário para você preencher, que um de nós vai entrar em contato contigo. Muitas vezes eu faço reunião com vocês também. E se você quiser continuar aprendendo no YouTube e entender mais o processo de análise de carteira, assiste esse outro vídeo aqui, que eu analisei a carteira de um inscrito aqui no canal. E se teve pelo menos uma informação do vídeo de hoje que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Só Dividendo, que eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.